Fala aí, meu povo! Vou falar com vocês de um assunto que eu já queria ter falado na semana passada, um pouco mais de tempo, mas que calhou de eu só conseguir fazer o vídeo hoje, que é a tentativa frustrada do Flamengo de contratar o Mickey Johnston, não sei se é Mickey, fala o nome dele, Johnston é um pouco mais fácil, poderia ser Mikey, e antes disso o Okafor, né, atacante suíço que está no futebol italiano. Sei que isso não é exatamente futebol europeu, mas basicamente também eu não preciso falar de futebol europeu, eu falo do que eu quiser, o canal é meu, eu torço muito para que vocês venham aqui e gostem. Então, mas tem um pouco de link sim com o futebol europeu, com o contexto, e também falar bastante do Flamengo, e que vai servir para alguns clubes brasileiros, mas especialmente para Flamengo, esse vídeo daqui. Antes, na semana passada eu tinha falado aqui com vocês sobre uma promoção que tinha envolvendo as criptomoedas dos fan tokens do Flamengo, o Mengo. E eu queria explicar para vocês um pouco melhor o que são esses fan tokens. São criptomoedas, são essas moedas virtuais que você pode adquirir, que você pode ter para participar do dia a dia do clube que você gosta, do clube que você torce. Vários clubes, o Barcelona, o Paris Saint-Germain, falei aqui do Flamengo no futebol brasileiro, tem os seus fan tokens, que é, a partir do momento que você tem um fan token, você pode participar das decisões do clube. Por exemplo, quem tem os fan tokens do Barcelona ajuda a decidir qual que vai ser a arte no vestiário do Barcelona, qual que vai ser ali o desenho que vai ter no vestiário. No Paris Saint-Germain é a frase motivacional. E por aí vai. Além do que, quando você tem os fan tokens, quando você acumula por lealdade, por tempo que você tem e tal, por como funciona, você pode ainda trocar depois por experiências personalizadas, experiências muito legais. Eu, por exemplo, já joguei futebol no Camp Nou, já joguei ali bola com Samuel Eto'o, inclusive no Camp Nou, no estádio do Barça, com o pessoal que tinha os fan tokens do Barcelona. Fui convidado na época, mas era um pessoal que tinha os fan tokens do Barcelona, e foi toda uma experiência, desde pegar um ônibus e ir para lá e jogar futebol, e de conhecer o Eto'o, e de conhecer partes do Camp Nou que eu, como jornalista, por exemplo, não conhecia, o vestiário do time. Então foi muito legal. Então eu estou deixando um link aqui na descrição para, se vocês querem conhecer mais os fan tokens, ver quais clubes participantes, se o clube que você gosta, que você torce, está. É uma forma muito legal de você fazer parte do clube que você gosta e de você ainda ter recompensas. Não é só uma via de mão única, você ainda tem recompensas a partir do momento que você adquire os seus fan tokens. Tem link aqui para vocês descobrirem mais sobre esse mundo e para vocês fazerem parte deles também, se interessar para vocês fazer parte dessa comunidade do time que vocês gostam. Sobre Mickey ou Mike Johnston, que o Flamengo tentou contratar e por conta da repercussão não contratou. É um atacante muito discreto, de 3 gols e 6 assistências em 46 jogos entre clube e seleção nessa temporada, 10 gols e 3 assistências na temporada anterior em 38 partidas, então são números realmente discretos. Um atacante que ia custar, segundo foi noticiado, 6 milhões de euros, mais 1,3 milhões por temporada. Imagina que fosse um contrato de 3 anos, que não é muito normal de fazer, mas um contrato de 3 anos, ele ia custar 10 milhões de euros, entre salário e contratação e transferência. Em 3 anos, 10 milhões de euros, dá 64 milhões de reais, aproximadamente, o que dá 21 milhões de reais por ano. É um valor muito alto para um atacante com esses números. Vale aqui fazer um parênteses, que o Gyökeres, que brilhou no Sporting e que agora está indo para o Arsenal por mais de 100 milhões de euros, o Gyökeres, quando foi contratado pelo Sporting, era um atacante também de segunda divisão do futebol inglês, com números melhores que o Mike Johnston, mas ainda assim era um atacante discreto de segunda divisão. Olha só, 3 anos na Championship, ele foi contratado por 24 milhões de euros pelo Sporting, tá? Nesses 3 anos de Championship, ele tinha 41 gols em 124 jogos, uma média de 0,3 por jogo. Depois, no Sporting, nos 2 anos que ele ficou por lá, ele fez 97 gols em 102 jogos, uma média de 1 por jogo, basicamente, e ainda deu 27 assistências. No total, antes do Sporting, ele tinha... no total, ele tinha 77 gols e 22 assistências antes do Sporting em 231 jogos, e depois os números dele são muito melhores. Ou seja, o Gyökeres mudou completamente desde que ele deixou de ser um atacante de segunda divisão do futebol inglês e foi para o Sporting. Ele conseguiu ali, que também já não era um atacante novo, desabrochar e mostrar muito potencial, tanto que vai voltar agora para um grande clube da Inglaterra de primeira divisão e não de segunda. Nessa mesma linha, a gente tem o Braithwaite, que está indo bem no Grêmio, e que quando o Grêmio contratou, por exemplo, eu não entendi a contratação, porque os números do Braithwaite antes de chegar no Grêmio não eram nada convidativos. Ele tinha 10 gols em 57 jogos pelo Barcelona, e olha que uma temporada dele jogando com o Barça foi com Messi e Griezmann como companheiros de ataque, uma média de 0,17 gols por jogo. 5 anos dele na Liga, ele tinha 25 gols em 118 jogos, uma média de 0,2 gols por jogo. 5 anos de campeonato francês de Ligue 1, 39 gols em 150 jogos, uma média de 0,26 gols por jogo.
E no Campeonato Brasileiro, o Braithwaite consegue 12 gols em 28 partidas, uma média de 0,43%, 0,43 gols por jogo. É a segunda melhor média da carreira do Braithwaite, só na segunda divisão do futebol espanhol, jogando pelo Espanhol, ele foi melhor. Ele teve uma média de 0,5 gols por jogo, marcando 22 em 43 jogos. Então, que um cara vá mal na segunda divisão do campeonato inglês não é motivo de que ele vá mal sempre, porque o Gyökeres não ia bem na segunda divisão do futebol inglês e foi bem no Sporting, agora está voltando para a primeira divisão do futebol inglês. O Braithwaite nunca tinha ido bem na elite, foi bem na segunda divisão espanhola e depois foi contratado pelo Grêmio e está indo bem no Grêmio. Não é nível Luizito Soares, mas está indo bem no Grêmio. Então, o que seria a contratação do Mike Johnston, o que pelos números não são convidativos, e eu não vi nada dele, mas se eu olhasse só os números frios aqui, eu não contrataria, não é sinal de que ia dar errado. Não é sinal de que só por isso aqui ia dar errado, porque eu estou trazendo aqui outros dois exemplos de jogadores que não davam certo, ou o Braithwaite na elite espanhola e francesa foi bem só na segunda divisão, e no Brasil foi melhor, e o outro foi o Gyökeres, que ia com números bastante discretos numa segunda divisão de futebol inglês, e que depois em Portugal foi muito bem, e que agora vai voltar para a elite da Europa. Antes de tentar contratar e por conta da repercussão voltar atrás, embora oficialmente seja um informe médico envolvendo o atacante escocês, o Flamengo estava atrás do Okafor. Seria segundo Mauro César Pereira, 15 milhões de euros. O Flamengo não gostou da pedida do Milan para vender o Okafor e recuou. O Okafor tem 7 gols em 57 jogos na Itália, não é um centroavante, é um jogador um pouco mais de lado de campo. 48 gols em 221 jogos na carreira, uma média de 0,21 gols por jogo, se somar as assistências, uma média de 0,34 gols por partida. Onde que eu quero chegar? O que o Flamengo está fazendo indo atrás de Okafor e de Mike Johnston? O que o Flamengo está fazendo indo atrás desses caras? Trouxe aqui os exemplos do Braithwaite e do Gyökeres para falar que de vez em quando esses jogadores de que não se espera tanto podem chegar em outro contexto e dar certo. Então talvez o que o Flamengo queira é isso. Um jogador que dentro de algum contexto não funcionou tanto, mas que tem ali potencial, trabalho de scouting do clube percebe onde que esse jogador pode chegar e que ele pode dar certo. Pode ser isso, mas principalmente o que eu acho que acontece é o Flamengo teve, nos últimos 4 anos, faturamento acima de R$1 bilhão. O Flamengo teve lucro acumulado nesses 4 anos de 630 milhões de reais. A receita do Betis, por exemplo, Real Betis, Balompié, aqui da Espanha, é a 4ª maior do futebol espanhol, só ficou atrás de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, e é de 1,2 bilhão de reais. O Flamengo teve 1,3 bilhão de reais nos últimos 2 anos. A receita do Flamengo seria a 4ª maior receita do futebol espanhol. Então o que acontece, na minha opinião, tem 8 minutos de vídeo e era para chegar até aqui, é que o Flamengo tem dinheiro demais para o futebol brasileiro e sul-americano e não tem jogador para ele contratar. Com a quantidade de dinheiro que o Flamengo tem, não dá mais para ele contratar jogadores normalmente contratados por clubes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Mas o Flamengo também não está a ponto de conseguir contratar estrelas do futebol europeu. Porque talvez o que o Flamengo possa oferecer como clube, estrutura e até salário para jogadores de bom nível do futebol europeu seja bom, mas o que o futebol brasileiro tem a oferecer para esses caras não vale. A gente viu o Gabigol recentemente falando no Podpah, que já não é nem tão recente assim, disse no ano passado, que ele prefere ficar no Brasil e brigar para ser campeão do que jogar num time 10º colocado do campeonato inglês. É uma discussão muito boa, tem um ponto bastante inteligente aí do Gabigol e que vale, em primeiro lugar, respeito, mas depois discussão, mas que também tem muito jogador de clube médio da Europa que prefere ficar num clube médio da Europa do que vir para um clube forte do Brasil, pelo que é a Liga Europeia, pela questão da adaptação, porque vai sair do seu país e tal. Então a dificuldade do Flamengo de atrair jogadores que o orçamento dele poderia fazer ele atrair é muito grande, a não ser que sejam jogadores do próprio Brasil ou do mercado sul-americano. Só que jogadores do mercado sul-americano que podem ir para a Europa, o Mastatuonto, por exemplo, que está indo para o Real Madrid, e o Estevão, que está indo para o Chelsea, e o Endrick, que foi para o Real Madrid, e o Vitor Roque, aí daqui a pouco vale falar do que o Palmeiras fez, que foi do Atlético Paranaense para o Barcelona e depois voltou. Esses jogadores talvez seja muito difícil do Flamengo competir, porque o cara já está num clube importante, né? O Mastatuonto estava no River Plate, o Estevão no Palmeiras, o Endrick no Palmeiras, o Vitor Roque no Atlético Paranaense, ele ainda poderia dar um salto dentro do futebol brasileiro, mas quando o Barcelona bate na porta, você vai para o Barcelona. Então fica muito difícil você competir
com Chelsea, Flamengo, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, quando esses clubes batem na porta para contratar atacantes prodígios do futebol brasileiro e sul-americano. Então o Flamengo não consegue contratar brasileiros e sul-americanos com nível para jogar na elite europeia. No Brasil, é difícil que o Flamengo consiga contratar. Você pode tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, ele pode tirar o Yuri Alberto do Corinthians, ele pode tirar o Vegetti do Vasco, ele pode fazer alguma contratação nesse sentido, se ele quiser. Não sei nem se ele quer muito pelos valores e pelo se os clubes vão liberar, se vão dificultar ou não muito a saída desses jogadores. O Flamengo, por exemplo, já foi buscar o Arrascaeta no Cruzeiro e foi uma negociação que deu certo. Agora está olhando para o outro lado. Mas o Flamengo está meio que num gap entre os que ele consegue comprar e atrair, não são bons o suficiente, e outros ele não consegue atrair, ele até poderia conseguir comprar. Então ele está tendo que buscar jogadores alternativos. Ele quer reforçar o seu ataque, ele quer trazer um atacante, ele tem dinheiro para isso, ele tem grana para investir, tanto que ele estaria investindo 21 milhões de reais por ano num atacante escocês, que fez 13 gols nos últimos 2 anos jogando na segunda divisão do futebol inglês. Ou seja, dinheiro ele tem para investir, tem muito dinheiro para pagar num jogador aparentemente não sei, consegue atrair esse tipo de jogador. Mas para atrair um jogador de um nível melhor, talvez seja mais difícil que esse jogador queira vir, não para o Flamengo, mas que ele queira vir para a Liga Brasileira, para o futebol brasileiro. Outra coisa é que seja um jogador de idade mais avançada, que já jogou, talvez na elite já tenha feito tudo que fez, caso do Memphis, por exemplo, pelo Corinthians. O Memphis tinha jogado no Manchester United, no Lyon, no Barcelona, no Atlético de Madrid, ficou sem clube, tem uma forte ligação com o Brasil. O Memphis já tinha bastante conhecimento do Brasil, tem muita gente que é amigo do Memphis, que trabalha com o Memphis brasileiro, e ele acabou aceitando ir para o Corinthians. O Braithwaite é um exemplo de um jogador de segunda divisão do futebol espanhol que aceitou ir para o Grêmio, que tinha até passado pelo Barcelona, mas antes disso Leganés e clubes menores da Espanha e do futebol francês, e que aceitou jogar no futebol brasileiro. Então, é um curioso caso de um clube que tem dinheiro, que é competitivo, mas que está numa liga que não consegue atrair jogadores para esta liga e não para este clube. Porque a Liga Brasileira é vista, e a gente está aqui durante o Mundial de Clube falando muito isso, né? Como é que o mundo vê a Liga Brasileira? A gente fala, o futebol europeu principalmente não vê tanto a Liga Brasileira, então os jogadores não têm tanto interesse assim de sair dos seus clubes para jogar no futebol brasileiro. Não por conta do Flamengo, mas pelo poder de atração da Liga, do calendário, de estar longe de casa, de muito mais questões humanas do que só futebolísticas e algumas futebolísticas também. Sem contar que se a gente for olhar jogadores mais ou menos do nível de valor de mercado desses que o Flamengo está buscando, eles têm também normalmente um salário ainda bastante alto. Peguei aqui só alguns exemplos que eu fui olhando aleatoriamente, sem nenhum tipo de informação que o Flamengo busca esses caras e tal, mas por exemplo, o Chiesa, Federico Chiesa, passou pela Juventus, a última temporada praticamente não jogou no Liverpool. Não é um centroavante, seria um jogador mais de característica parecida com a do Okafor, que o Flamengo tinha procurado. O salário dele é de 10 milhões de euros por ano. O salário do Chiesa, se ele fosse liberado de graça para jogar no Flamengo, seria de 65 milhões de reais por ano, 64 milhões de reais por ano. O Embolo, que é um atacante mais de área, um atacante mais forte, físico, do Mônaco, ganha, segundo o Capola, de 3 milhões e meio de euros por ano. Faz isso aqui vezes 6, ele ganha 20 milhões de reais por ano. O Mike Johnston, contando o transfer, porque você ainda ia ter que comprar o Embolo, convenceu o Embolo, o Mike Johnston ia custar 20 milhões de reais por ano e seria só o salário do atacante suíço que joga no Mônaco. Se a gente for pegar o Edouard, é um atacante francês e tem também uma outra nacionalidade que agora não me lembro, que joga no Crystal Palace, ele ganha 5 milhões de euros por ano. Ganha mais de 30 milhões de reais por ano. O Borja Mayoral, atacante espanhol que joga aqui no Getafe, ele ganha 4 milhões e 500 mil euros por ano. Faz isso vezes 6, dá quase 6,4, dá 30 milhões de reais também. Então, além de tudo, os atacantes de clubes médios e até pequenos, né, como o Getafe, alguns desses jogadores ganham 4 milhões de euros por ano, fica muito difícil que o Flamengo consiga contratar e convencer um jogador desse a jogar pelo Flamengo. 10 milhões de euros pelo Chiesa, por exemplo, é um valor muito fora da realidade que se pode pagar qualquer clube que não seja o Liverpool, qualquer clube que não seja a elite europeia. Então, eu acho que esses casos vão acontecer mais vezes, tá? Da gente ver nomes completamente desconhecidos, que o departamento de scout do clube vai buscar, porque os nomes conhecidos, ou você não consegue contratar, porque você quer contratar o Vitor Roque,
mas o Barcelona também quer, você não consegue contratar ele naquele momento. Você quer contratar o Estevão, o Chelsea também quer. Você quer contratar o Endrick, mas o Real Madrid também quer. Você não consegue contratar esses caras. Ou você vai ter que buscar em mercado alternativo para gastar o dinheiro que você tem e tentar se reforçar de alguma forma. Quase que dá para dizer que não vale a pena ter tanto dinheiro assim, porque existe mais dinheiro do que jogadores disponíveis para um clube que, no patamar financeiro que o Flamengo está nos últimos anos. É fruto de um muito bom trabalho do Flamengo, que ganha todo esse dinheiro. O time é competitivo, a gente vê como o Flamengo compete sim ou sim nos últimos 6, 7 anos no futebol brasileiro e sul-americano em tudo, como o time chegou no Mundial forte também e de peito estufado para jogar como ele sabe jogar e como ele quer jogar contra os europeus. Deu mais certo contra o Chelsea, deu menos certo contra o Bayern de Munique, mas jogou da forma com que ele queria jogar e de uma forma muito corajosa. Mas quase que não compensa ter tanto dinheiro assim, porque você vai ter muito dinheiro, você não vai ter onde gastar e você vai acabar aqui indo buscar algum jogador um pouco periférico para tentar suprir alguma carência que você tenha e algum jogador que você precise contratar. Enfim, meu povo, é isso daqui. É mais não sei se um alerta, ou se uma previsão, ou se um pouco de quê? De que esse tipo de jogador como Mike Johnston, como Okafor, acho que vai ser mais falado nos próximos anos em clube como o Flamengo, pela necessidade de contratar e pela dificuldade de achar jogadores. A não ser, como eu disse aqui antes do Palmeiras e Vitor Roque, que o Palmeiras quer fazer um investimento de 25 milhões de euros num jogador para trazer de volta. Trazer algum jogador de volta, gastar essa quantidade de dinheiro e que ainda você consiga convencer o jogador. O Palmeiras conseguiu convencer o Vitor Roque porque ele estava muito em baixa. Tinha dado certo no Barcelona, não estava dando certo no Betis, precisava jogar, quem sabe ser visto para a Copa do Mundo, voltou para o Palmeiras. Além de ter o dinheiro, que o Flamengo tem, se o Palmeiras tem, o Flamengo também tem, você ainda precisa do convencimento, de convencer um jogador, ainda que você queira pagar 25 milhões por ele, você ainda precisa convencer o cara, não é só o clube, o cara a jogar, não no Flamengo, porque acho que seria mais fácil. No futebol brasileiro, o pacote todo é que é mais difícil. É isso, meu povo. Eu volto depois de Paris Saint-Germain e Real Madrid hoje para falar sobre a outra semifinal da Copa do Mundo de Clubes e a análise do jogo. Então se inscreve aqui se você chegou até esse ponto do vídeo, deixa um like também e o que você acha dessas possíveis contratações que talvez sejam mais prováveis a gente ver daqui para frente o Flamengo fazendo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.